exclusivo, vamos trazer informações para vocês de bastidores a respeito da situação do porquê, na visão da diretoria do Vasco, o Capasso passou a ser um jogador colocado de lado. Além disso, o contraponto. Muitas pessoas não gostaram da postura e da forma como o nosso diretor técnico e ontem treinador interino, Felipe Maestro, ou Felipe Loureiro, se posicionou a respeito da situação do Pablo Capasso. Tem muita informação exclusiva apurada por mim, que eu vou trazer para vocês agora na sequência do vídeo. Além disso, nós vamos trazer outros temas para debater. Primeiro jogo aí do Felipe após a saída do Fábio Carille e também a sequência da nossa semana agora e o confronto contra a equipe do Palmeiras. Essas e outras informações vocês vão assistir aqui após a nossa vinheta. Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta sexta-feira, recheado aí de informações para vocês. Like aí no começo do vídeo que ajuda muito a gente. O YouTube entende quanto maior o engajamento, pode ser like, pode ser dislike, pode ser comentário, que o conteúdo é relevante, te impactou e aí ele compartilha para mais pessoas o nosso conteúdo. E você que ainda não faz parte da família Futebolaço, se inscreva aí no canal. Nós gravamos normalmente entre 2 e 3 vídeos por dia e você vai ficar sempre bem informado de tudo que rola no Vascão e segue os nossos perfis oficiais lá no Instagram. Inclusive nós temos aí a lojinha do Futebolaço que eu vou falar lá no final do vídeo. A gente vende aí camisas antigas e históricas do Vasco, sem produtos originais, em um ótimo estado. Inclusive você que tem uma camisa bem legal do Vasco encostada no armário aí, você pode entrar em contato com a gente que a gente adquire sua peça também. Dito isso, galera, vamos começar de cara já pela situação aí do Capasso. Antes de eu trazer as informações que eu apurei, são informações exclusivas minhas, vamos ouvir aí o que disse o Felipe Maestro ontem na coletiva, após o empate com o Operário, sobre a situação do Capasso. Ele nem esperou a pergunta terminar de ser concluída, quando ele era perguntado sobre qual é a real situação do Capasso, a real situação, e aí ele vai e dá a resposta dele. Confere aí o que o Felipe disse e na volta eu vou trazer informações exclusivas para vocês. Confere aí. A real situação que são as escolhas. O Capasso não faz parte do elenco do Vasco. Ele teve a oportunidade para sair. São escolhas. Se você gosta do Capasso, não tem problema nenhum. Mas não faz parte do elenco. O Capasso teve a oportunidade para sair, não quis sair, não faz parte. Se tiver que botar um jogador da base, eu vou botar. Mas o Capasso não faz parte. São as escolhas no futebol, a gente tem. Se o Capasso fosse realmente esse grande zagueiro, ele não teria saído do Vasco. A questão de escolhas. Você gosta dele, eu não gosto. A questão financeira. Financeiro o quê? Ele não quis sair. Vamos lá, o seu nome? Lineker, vamos lá. O Capasso tem contrato e ele apareceu 3, 4 propostas. O jogador não quis sair. É um direito dele, mas é um direito meu escolher quem faz parte do grupo do Vasco. Você gostando ou não, tem que aceitar. São decisões. Futebol, falar é muito fácil, fazer futebol é difícil. Próximo. Bom, eu vou dividir essa minha apuração e vou dar também a minha opinião e eu tenho que dividir o tema em camadas, tá? Tem muita coisa pra gente falar a respeito disso. Primeira situação, internamente, deixa eu explicar por que o Capasso é um jogador encostado. Vamos lembrar que o Capasso foi contratado em 2023, ainda lá na gestão da 777, foi aquela novela toda, o negócio tava andando, travou, depois o Vasco voltou à carga, conseguiu fechar, foi todo aquele problema, o Vasco atrasou o pagamento inclusive do Tucumã, o Tucumã acionou o Vasco na FIFA. Desde o começo a situação do Capasso é complexa, mas até aí nada a ver, que questão negociar, o atleta não tem nada a ver com isso. Beleza, o Capasso chega, foi contratado para ser titular e o Capasso cometeu muitos erros. Ele não saiu do time do Vasco à toa. Tanto é que o Capasso tem 16 jogos com a camisa do Vasco. E ele falhou pelo menos 2 vezes contra o Flamengo. Teve um jogo que ele falha e faz um gol de cabeça. E depois, o jogo derradeiro, que a gente é eliminado pelo Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca do ano passado, ele falha de novo. O Capasso é um zagueiro muito lento. A galera que reclamava da lentidão do Maicon com o Capasso
tem mais ou menos esse perfil de atleta, muito bom no jogo aéreo, inclusive jogo aéreo ofensivo, é um cara que tem facilidade para fazer gol. Mas vamos aqui então explicar por que o Capasso tá alijado do elenco. Isso aqui é informação, tá? Isso aqui não é palpite. Primeiro, o jogador não tem uma boa relação com os seus companheiros. A fonte com quem eu apurei, ou as fontes com as quais eu apurei e fui ouvindo um pouco daqui e dali, me confirmam. Ele não é um jogador benquisto internamente. Nunca o grupo chegou e falou: Carille, Ramon Dias, pô, Felipe, tu que assumiu agora? Pô, cara, reintegra o Capasso aí, pô, ele tem qualidade e tal. Nunca ninguém brigou pelo Capasso. E o Capasso perde o grupo também pelas posturas dele. Vamos lembrar alguns episódios aqui. O João Vitor, ele falha feio naquele jogo contra o Corinthians, que o Vasco toma 3-0. O que o Capasso faz após o jogo? Posta uma foto dele com a camisa do Vasco, né, nos stories dele lá. E ele tá treinando em separado. Foi um jogo onde um companheiro de zaga dele falha. O que ele quer dizer com aquilo? Enquanto o João Vitor tá quebrando a bola e tá falhando, eu tô treinando em separado aqui, tá? Eu tinha condição de estar jogando. Isso é antiético no que tange aí ao lado profissional. Já pensou se o Verratti passa 3 jogos aí sem fazer gol e aí o reserva dele lá começa a ficar mandando indiretinha no Instagram? Anterior a isso, o jogo do Corinthians deve ter um mês mais ou menos, vai. Quem lembra de uma postagem que ele fez, se eu não me engano naquele período de intertemporada, que ele fez uma publicação assim: o melhor trabalho do mundo. O que ele quis dizer com aquilo? Treino, não jogo e ganho meu salário todo mês, moro no Rio de Janeiro, melhor emprego do mundo. Vem aqui, eu faço um treininho de 1 hora e meia, vou pra casa, o salário pinga todo mês, tô morando no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Então não é a primeira, não é a segunda vez que... Tô falando até publicamente, tá? Ele mandou essas 2 indiretas no Instagram. Beleza? Inclusive, ele foi cobrado internamente após a postagem da questão do jogo lá do João Vitor, do jogo do Corinthians, que ele vai e sobe aquela publicação. Outra informação que eu obtive: o Capasso é um jogador, isso foi uma informação que eu recebi internamente da minha fonte, de que ele tem por hábito vazar informação de dentro do clube para a imprensa. Ele tem essa postura de pegar coisa de dentro do clube e jogar para fora, jogar para a imprensa, jogar para jornalista. Foi uma informação que eu tive também. Beleza? Isso aqui foi algumas informações que eu tive. A relação dele com os atletas e até às vezes com funcionários não é boa. Questão física. E aí não sei se tem a ver um pouco também por estar treinando em separado, não estar jogando, pode ter dado uma relaxada. Nem sempre se apresenta na melhor condição. Às vezes estando um pouquinho até aparentando estar um pouquinho acima do peso. Então isso aqui, tudo que eu trouxe para vocês agora é informação de posturas dele que são consideradas antiprofissionais internamente. Vou chegar no Felipe, acho que o Felipe errou ontem e eu vou trazer já para vocês o que eu acho que o Felipe errou. Outro ponto, o Vasco já deixou claro, por todos os motivos que a gente narrou, além do principal que é técnico, o Vasco não entende que o Capasso, ainda que fosse um cara indisciplinado, com postura forte, né, meio estrelinha que fosse, não, cara, a gente precisa do cara, o cara é brabo, a gente dá um jeito, conversa com ele. O Vasco entende que ele tem sérias deficiências técnicas. Entendeu? Então, para caminhar para o final, o Vasco chegou no martelo batido, isso desde o final do ano. Capasso, nós não contamos com você. Você foi emprestado pro Olímpia, foi campeão paraguaio. Vamos te negociar. Vamos negociar, vamos achar uma proposta legal aí e você segue seu caminho, a gente segue o nosso, a gente recupera a parte do investimento. E o Capasso está se negando a sair do Vasco. Ele já recusou 4 propostas. E uma que chama a atenção, ele foi campeão paraguaio no Olímpia, não foi? Como ele ontem fez questão de pegar a resposta do Felipe e subir nos stories lá, ele segurando o troféu de campeão paraguaio. Sim, mas o próprio Olímpia, ao qual ele estava emprestado e foi campeão e era titular, não fez questão de comprar ele. Sabe quem o Olímpia foi pegar
para poder substituir a saída dele, o Rojas, que estava encostado e jogado aqui no nosso elenco, que às vezes não pegava banco e quando ia para o banco muitas das vezes não saía. O Capasso, campeão paraguaio titular do Olímpia, o Olímpia falou, não acho que o Capasso vale isso, toma de volta e eu prefiro ficar com o Rojas, que é reserva aí que está encostado, que é um cara paraguaio, né, jogador que foi jogador de seleção paraguaia, que eles conhecem bem, e eles identificavam que o Rojas que estava aqui, comendo banco pra gente, era melhor do que o Capasso, que foi titular, era campeão com eles lá. O próprio Olímpia deu esse recado também. E aí o que me incomoda, isso aqui sou eu, tá? Do nada o Capasso virou Mauro Galvão. Por que o Capasso começou a ser tema de entrevista coletiva? Uma vez atrás da outra, acho que o Carille respondeu acho que umas 2 vezes sobre o Capasso. E não foi só uma pessoa que perguntou não, foi mais de uma, tá? E de novo aqui, não me interpretem mal, por favor. Eu não tô aqui, eu tô falando da parte técnica, tá? Não tô querendo pautar o trabalho de ninguém não, cada um faz do jeito que quiser. Não me interpretem mal aqui, tá? Só tô dizendo que eu não consigo entender, por questões técnicas, por que o Capasso passou a virar tema. Por que a gente começou agora a debater o Capasso. E aí eu volto agora para falar sobre um pouco da torcida do Vasco, para parcela da torcida do Vasco que está pedindo que o Capasso tenha a oportunidade, e vou chegar no Felipe. Primeiro, a torcida do Vasco ano passado massacrava o Léo e também o Maicon e jogava o João Vitor lá na lua. O Léo Pelé é ruim, é horroroso, é uma merda, falha todo jogo, não pode jogar. E às vezes o Rafael Paiva fazia a zaga com Léo e Maicon, e o João Vitor ficava no banco. E o que acontecia? Porra, tá de sacanagem, João Vitor não pode ser reserva nesse time. E não tô nem dizendo que esse comentário tava errado não, tá? De fato, o Léo vinha num momento muito ruim, o Maicon começou bem o ano, depois teve uma queda também. O João Vitor, pelo que apresentava, apesar de ser esquentadinho e desfalcar o Vasco toda hora com cartões idiotas, seja por terceiro amarelo ou por expulsões tolas, ele acabava não se ajudando também, tá? E eu até comentava que ano passado ele tinha mais sorte do que juízo, porque diferente do Léo, quando o João Vitor falhava, o cara chutava pra fora, chutava na trave, chutava de canela. O Léo não, o Léo errava, saía gol. Era assim, negócio inacreditável. Mas enfim, o Léo e o Maicon, que a galera pedia fora, saíram. E o grande queridinho da torcida na zaga no passado, que era o João Vitor, tá aí. E esse mesmo João Vitor tá sendo malhado agora por parcela da torcida e estão pedindo o Capasso. Os mesmos que estão malhando o João Vitor agora e pedindo o Capasso, quando o Capasso jogar 2, 3 jogos, vão estar xingando o Capasso também. Ou vocês têm amnésia, esqueceram do que o Capasso entregou nesses 16 jogos com a camisa do Vasco. Agora eu vou falar do Felipe. E vou cavucar algumas outras questões aqui. Para mim ficou muito claro que o Felipe ontem foi mal. Por ter as informações de bastidores que eu estou trazendo para vocês, eu entendo a irritação do Felipe com o Capasso e fazer questão de deixar claro que não conta com o jogador. E me transpareceu também, pela forma como ele respondeu e como ele encerra a resposta dele, que houve um incômodo do Felipe para com quem fez a pergunta, que foi ontem o Lineker, tá? Ele termina a pergunta, próximo. É a única vez na coletiva que ele age dessa maneira. Ele responde normalmente, para e espera o próximo jornalista fazer a pergunta. Então eu percebi um incômodo também ali do Felipe para quem fez a pergunta. Eu não sei se ele não gostou do tom, da forma que foi perguntado. Inclusive ele interrompe, enquanto o Lineker ainda está falando, ele tá assim, a real situação, ele meio que corta ali e começa a responder, tá? Mas independente disso, o Felipe para mim foi mal. Eu vou chegar na minha conclusão final aqui, mas eu acho que o Felipe errou. Por quê? Por pior tecnicamente que seja o Capasso, por pior talvez que seja o comportamento dele interno, por tudo isso e por mais que o Vasco tenha o direito de falar, cara, eu não conto com o jogador e eu quero me desfazer do jogador e quero recuperar o dinheiro que eu paguei ou parte do dinheiro, que é um direito do Vasco, você chegar numa coletiva e falar da forma como o Felipe falou, ele simplesmente pegou esse ativo, amassou e jogou no lixo. Quem viu meu pós-jogo ontem rasgando papel e fazendo assim, ó, esse jogo de hoje não serve pra nada? O Felipe fez isso com o Capasso ontem. Ele rasgou, amassou e jogou fora. Porque ele poderia deixar claro que ele treina em separado,
mas não fazer daquela forma. Olha, a gente realmente não conta com Capasso. Já vi que essa pergunta foi feita mais de uma vez, e como você está me citando que eu sou o diretor técnico e eu ajudo na montagem do elenco, e independente do treinador que esteja aqui, eu faço parte da comissão fixa, e eu sou integrante importante, porque eu sou o diretor técnico na definição dos atletas, então eu vou te responder aqui. De fato, o Capasso não faz parte mais do elenco. A gente entende que tem outros jogadores no momento que a gente conta. Foi um jogador que foi empenhado, um recurso nele, a gente gostaria de ter negociá-lo. Ele também não ajuda, porque ele já recebeu 4 propostas e recusou todas. Um dos motivos, inclusive, dele estar treinando em separado é porque ele tem tido alguns comportamentos antiprofissionais, fica mandando indireta no Instagram, comportamento e a relação dele com o grupo não é boa, mas o que não muda o fato dele ser um bom jogador, dele ser um bom atleta, dele ter mercado. Ele foi campeão ano passado no Olímpia, mas com a gente aqui nesse momento a gente não vai contar com ele. Inclusive vai abrir janela no meio do ano, a gente conta com que ele aceite uma proposta para a gente negociar. Ele poderia deixar claro que não conta com o jogador, mas sem tirar o jogador pra merda e pegar o ativo do clube e rasgar e jogar no lixo. Então o Felipe mandou mal, ponto. Agora, eu volto no que eu falei aqui. O que aconteceu pra mim ontem foi que o Felipe encheu a tampa com o Capasso, tá de saco cheio do jogador e talvez também de saco cheio das perguntas que começaram a serem feitas com relação ao Capasso, e ele ontem talvez misturou, não ter gostado da pergunta, da forma que foi feita a pergunta, juntou uma coisa na outra e mandou aquela voadora que ele mandou na coletiva ontem. O que não muda o fato, na minha opinião, dele tá errado. E vou além. A gente tem agora a última oportunidade de tentar recuperar, um pedaço do que foi investido no Capasso, que é a janela do meio do ano. O contrato dele acaba em dezembro e a partir de 1º de julho ele pode assinar um pré-contrato, sair de graça no final do ano, esperar esses 6 meses finais que vão faltar do segundo semestre e sair de graça. Então, das duas uma, ou o empresário do jogador e o jogador internamente falaram: vocês estão de sacanagem, eu vou ficar aqui até dezembro, não vou aceitar proposta nenhuma e vocês vão perder o dinheiro. Não sei se isso aconteceu. Se o clube tem essa informação, acho que o Felipe errou de novo. Porque se ele meio que joga o ativo no lixo do jeito que ele jogou ontem na coletiva, mas ele chega e traz essa informação, é compreensível. Galera, tô me posicionando dessa maneira aqui, porque se o atleta tem a postura, qual é a postura de não vou aceitar a proposta, vou ficar até dezembro treinando aqui, vocês vão perder o dinheiro que pagaram em mim, eu vou embora de graça no final do ano com vocês recebendo nada, aí o clube já perdeu mesmo, o jogador já botou o pé, já falou que vai fazer de sacanagem ficando até dezembro, aí o clube teria o direito. A situação é essa, o jogador tá com essa postura, ele falou que vai ficar mesmo treinando em separado, não vai aceitar proposta nenhuma e vai ficar aqui. Então, já que ele jogou a gente como instituição e o nosso investimento no lixo, então eu pelo menos estou sendo transparente agora com vocês e estou falando, a gente também está, entre aspas, rasgando a situação, expondo logo a M toda, porque ele está se comportando dessa maneira e já deixou claro que não vai sair daqui, vai sentar no contrato e vai receber o dinheiro dele até dezembro. Era outro papo. Como isso não veio a público? O Felipe ontem errou. E eu acho que ele misturou um pouco. Você percebe que tem um incômodo ali com quem perguntou ou com a pergunta. Talvez uma coisa não tenha a ver com a outra, mas que você vê que ele fica irritado para responder a pergunta, entendeu? Tanto que tem uma resposta dele. Ele pessoaliza. Você gosta. Eu não. Porque quando ele fala você gosta, ele faz questão de você acha ele bom, você tá dizendo que gosta dele, você tá dizendo que ele merece oportunidade, eu não. Entendeu? Então, assim, ficou claro ali, pela forma como ele responde, ele termina com próximo, para não dar margem talvez para mais um comentário ou alguma coisa e para meio que encerrar o assunto. Então deu para ver que rolou um incômodo da parte do Felipe ali. De novo, não tô cravando nada aqui. Ou com a pergunta, ou talvez com quem fez a pergunta. Não dá pra gente cravar isso aqui, só quem sabe é o Felipe, mas deu para perceber isso. O que não muda o fato, de novo, na minha opinião, de eu achar que o Felipe mandou mal. Ele poderia ter respondido
essa pergunta de uma outra forma. Porque ele pegou o ativo agora e rasgou e jogou fora. Beleza? E tomara que talvez, não sei se for uma tentativa de mexer com o brilho do cara, e talvez ele fale, cara, tá feio já. Pô, eu vou ficar até dezembro aqui, um ano. É como se o cara tivesse uma lesão, né? Ficar um ano sem jogar. Quer saber, mano? Mesmo chateado e tal, mano, a próxima proposta que vier eu vou meter o pé. Porque tá feio já, os caras já não vão mais me usar, me ridicularizaram na coletiva. Quer saber? Eu vou meter o pé mesmo. Pode ser uma tentativa, não sei. Pode ter sido uma estratégia do Felipe. E outra, todo mundo sabe que ele é melhor amigo do Pedrinho e são amigos desde criança. O Felipe não iria falar aquilo na coletiva sem o respaldo do Pedrinho. Eu tenho certeza que o Pedrinho não falaria da forma que o Felipe falou. O Pedrinho é mais jeitoso, ele escolheria melhor as palavras. Mas que é muito claro que é uma visão da diretoria e da comissão, né, que está hoje lá dos profissionais que trabalham, porque o Felipe não ia rasgar tanto o verbo e meio que escrachar a situação do jeito que foi escrachado se ele não tivesse um respaldo do Pedrinho e se ele não tivesse esse respaldo do grupo de jogadores e também dos profissionais que trabalham lá, tá bom? Então essa é a minha informação a respeito de todos os colegas. Então eu esperei até um pouquinho mais para gravar o vídeo e fui eu correr atrás da informação. O que eu tenho de informação é isso, tá? Então quem ficou com alguma dúvida, volta o vídeo, assiste de novo. Espero ter esclarecido a situação para vocês. Bom, galera, para finalizar, sobre a situação do Ryan, o jogador renovou o contrato. O Vasco na semana passada publicou, né, a informação aí de que está fechada a renovação do garoto até dezembro de 2026. O Vasco espera fazer com o Ryan mais ou menos aí 100 milhões de reais, tá? O Vasco não abre mão de vender o Ryan agora no meio do ano. Inclusive, o Vasco entende que o Ryan tem se valorizado da janela de janeiro ou janela de dezembro para cá. Ele foi campeão sul-americano aí com a seleção brasileira. Ele passou a ser titular do Vasco. Ele vem numa sequência de jogos e é fundamental para os cofres do Vasco, para as finanças do Vasco, a venda do Ryan agora na janela do meio do ano. E aqui abre até um parênteses. Até que ponto também o Vasco não dá uma insistida no Ryan pensando nessa questão de valorizar o ativo. Quanto mais ele joga, quanto mais minutos ele tem, mais valor de mercado ele ganha, óbvio, desde que jogue bem, né? Jogar bem todo jogo, jogar mal, desvaloriza, isso é óbvio. Mas o Ryan vinha de bons jogos, não jogou bem ontem, é bem verdade, mas ele vinha de jogos interessantes, tá bom? Então é uma informação importante também. Quero te ouvir, quanto você acha que o Ryan vale? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. É isso, assim eu encerro com os senhores a nossa primeira edição. Logo mais eu chego com a nossa segunda e a última do dia. E quem quiser comprar aí camisas oficiais do Vasco, aí, camisas antigas bem legais, chegou uma linha aí de finta Coca-Cola, pênalti Coca-Cola. A gente tá com algumas peças aqui, tem muita camisa legal. Dá uma olhadinha lá no meu Instagram, nos meus stories ou no da lojinha, que é até o melhor local para você se informar a respeito das camisas. Nós fechamos as nossas vendas por enquanto por lá, tá vindo o grupo de WhatsApp aí, a gente poder comunicar com vocês direto ali. Chegou a camisa, manda direto ali, fica mais fácil a comunicação, beleza? Então segue o nosso perfil lá na lojinha, estamos batendo inclusive rapidamente agora 800 seguidores por lá, beleza? Então se você tem interesse de comprar camisas antigas do Vascão, dá uma olhadinha lá que o teu sonho com certeza tá lá com a gente, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, e logo mais eu chego com a nossa segunda edição. Tamo junto.